Paz de Cristo, meus irmãos, então mais um estudo aqui pelo canal Pela Graça. E o estudo de hoje vai ser sobre 2 Tessalonicenses 2, versículos de 1 a 3. E por que eu resolvi fazer esse estudo? Porque eu vi algumas pessoas, né, pré-tribulacionistas, dispensacionalistas, com o argumento de que a palavra apostasia, ali em 2 Tessalonicenses 2, versículo 3, na verdade ela significa arrebatamento e não a apostasia, no sentido que a gente conhece a apostasia de um distanciamento espiritual, né? Mas de um distanciamento físico, como se fosse um arrebatamento. E então, por causa desse argumento, eu resolvi fazer esse vídeo. A gente então vai ver um pouco, né, desses argumentos que eles usam, ver se isso realmente faz sentido. Porque quando a gente vai ver aqui o texto de 2 Tessalonicenses, o que fica claro pra gente? Fica claro aqui, ó. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, o que é óbvio, que está explícito aqui no texto? Que a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, ou seja, o arrebatamento, né? Que ninguém nos engane, porque não vai ser assim sem que antes tenha a apostasia e o anticristo se revele, certo? Isso é o que o texto aqui parece estar dizendo, certo? E então esse texto, ele é o calcanhar de Aquiles do dispensacionalismo, né, e das pessoas que defendem o arrebatamento pré-tribulação. Por quê? Porque o que Paulo está dizendo aqui é que a nossa reunião com ele, ou seja, o arrebatamento, não vai ser antes do anticristo se manifestar. Antes do arrebatamento, o anticristo se manifesta e tem a apostasia. Então, esse é o que está acontecendo aqui. Só que os dispensacionalistas, para lidar com esse texto, certo? Porque, como eu disse, é o calcanhar de Aquiles do dispensacionalismo, do pré-tribulacionismo, eles vão ter alguns, né, pré-tribulacionistas, dispensacionalistas, vão argumentar que a palavra apostasia aqui, na verdade, ela significa arrebatamento, ou seja, ninguém engane, porque não vai ser assim sem que antes tenha o arrebatamento. E aí depois do arrebatamento, então, e aí se manifesta o homem do pecado e o filho da perdição. Esse é o argumento que eles vão usar, certo? Então, qual que vai ser o objetivo então desse vídeo? O objetivo desse vídeo vai ser mostrar os argumentos que eles usam, os principais argumentos que eles usam para querer mostrar isso, provar que aquela palavra apostasia ali, na verdade, significa um arrebatamento. Né? E o primeiro argumento, então, que eles vão usar, que a gente vai ver aqui no vídeo, é o argumento que é o seguinte. Eles dizem que nas traduções mais antigas, né, que a gente sabe que o Novo Testamento ele foi escrito em grego koiné, e nas traduções mais antigas para o inglês, lá por volta de 1500, entre 1500 e 1600, os tradutores que traduziram esse texto, eles traduziram a palavra ali como departing, que do verbo to depart em inglês, que significa uma partida. Ou seja, de acordo com o pensamento deles, aqui quando fala assim, ó, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a partida, ou seja, a partida da igreja. E então se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição. Ou seja, esse é o argumento deles. Então, para a gente ver se isso realmente é verdade, vamos ver aqui. Eu coloquei aqui, ó, a gente está vendo aqui, por exemplo, a Bíblia Geneva, de 1560. E aqui, ó, no versículo 2, no capítulo 2, versículo 3, 2 Tessalonicenses, realmente, ó, não será assim sem que primeiro aconteça o quê? Departing, ou seja, uma partida, né? A Bíblia de Tyndale, de 1534, também, ó, sem que antes tenha um departing, ou seja, uma partida, certo? Mas esse argumento ele não é completamente verdade. Por quê? Porque a Bíblia Bishop's Bible de 1568, ou seja, do mesmo período dos anos 1500, ele já traduz aqui como sem que antes venha o quê? Falling away. Esse falling away está no sentido de uma apostasia mesmo, cair da fé, de cair da fé, certo?
Então o argumento de que todas as Bíblias mais antigas traduzem por departing não é verdadeiro. E uma outra coisa que a gente pode ver aqui, que essa partida departing, que eles estão dizendo se é a partida da igreja, usando esse argumento de que os tradutores antigos entendiam assim, também não é tão válido porque a palavra departing em inglês, deixa eu mostrar aqui, ó, departing, partindo, né? Ela pode significar partir, né? Ela pode significar se afastar, ela pode significar aqui, ó, depart, desviar. Então, ele não é, o significado em inglês da palavra, né? Porque traduziu do grego para o inglês. Eles estão baseando o argumento dele no significado em inglês da palavra. Quando, na verdade, o que a gente tem que buscar é o significado no grego, certo? Que a gente vai ver daqui a pouco. Mas mesmo no significado em inglês, o argumento deles também já não faz sentido. Porque eu peguei outros exemplos aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. We are departing from reality. Então, estamos longe da realidade. Estar longe, né? Aqui, por exemplo, departing from the questions. Afastar-me das questões. Ou seja, aqui ó, está usando departing, mas ele está se afastando das questões. Se afastar das questões é um afastamento intelectual, não um afastamento físico. Ou seja, o departing, ele não necessariamente quer dizer que é um afastamento físico aqui, só porque está usando a palavra em inglês na tradução para uma partida, um afastamento de algo, certo? Então aqui a gente vê que esse argumento de que porque nas Bíblias antigas é traduzido com a palavra em inglês departing, e esse era o entendimento que eles tinham, não se sustenta muito. E até porque temos Bíblias da mesma época, dos anos 1500, traduzindo como falling away, certo? E para mostrar como não faz sentido esse argumento, lá em Hebreus 3, ó, vou mostrar aqui, deixa eu colocar em Hebreus 3. Hebreus 3, versículo 12. Pode ver que eles estão traduzindo aqui, porque a gente já vai chegar, eu já vou entrar no tema sobre a forma verbal da palavra e a forma de substantivo da palavra. Só que aqui, ó, a forma verbal da palavra, ele está traduzindo depart também, partir, então, segundo o argumento deles. Mas aqui, ó, é se partir away from the living God. Então é um afastamento de Deus, ou seja, é um afastamento espiritual. Então, só para a gente ver como o próprio Hebreus, que está falando de um afastamento espiritual, e os tradutores usaram departing também, to depart. Então, só para mostrar que não necessariamente eles estavam querendo dizer que seria um arrebatamento ali. Então, esse argumento já também não está fazendo, não se sustenta, né? Então, a gente viu que esse primeiro argumento deles, porque as traduções antigas, algumas traduzem a apostasia por depart, não se sustenta porque ela pode significar também um afastamento espiritual. Então aí já é o primeiro argumento. Os outros argumentos agora que a gente vai ver são mais interessantes e agora vai ficar mais claro ainda que o que eles querem fazer com a palavra apostasia ali, significar arrebatamento, não vai fazer sentido de jeito nenhum. Mas então vamos voltar... Não, antes de voltar para lá, qual que é o argumento deles? Existem... A palavra apostasia, ali como ela está no grego, ela está na forma de substantivo, certo? Existe a forma verbal da palavra apostasia, que é a palavra grega apisteme. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Mostrar aqui para vocês. Aí, agora acho que veio. Então, deixa eu colocar aqui. Deixa eu achar apostasia aqui, ó. A forma verbal, por exemplo, vai estar em Lucas 2,37. Então, a forma substantivo, deixa eu só mostrar. Apostasia, tá vendo? Apostasia. Aqui está em a forma substantivo da palavra. Vamos lá para Lucas 2,37. Lucas 2,37. Aqui, ó. Esta não deixava o templo. Tá vendo aqui, ó? Deixava é apisteme. Essa é a forma verbal da palavra, certo? Então, qual que é o argumento que eles vão usar? Que quando aparece a palavra apostasia ou apisteme, né? Forma verbal e a forma de substantivo. Ela aparece algumas vezes como verbo, algumas vezes como substantivo, certo? Como verbo, ela aparece 14 vezes.
que é essa forma aqui, apisteme, que a gente está vendo aqui na tela, certo? Ela aparece como verbo 14 vezes. Dessas 14 vezes que ela aparece como verbo, em 11 dessas 14 ela tem uma conotação de afastamento físico e só em 3 de afastamento espiritual, certo? Então esse é o argumento que eles usam. E qual que é o argumento? Que o complemento, né, vai ter um complemento e esse complemento é que vai definir se o afastamento é físico ou espiritual. Por exemplo, aqui em Lucas 2,37, então a gente tem a episteme, né? O templo, o que ela se afastava, deixava o quê? Ela se afastava do templo, ou seja, o complemento, que é o templo, indica que esse verbo é um afastamento físico, certo? Outro exemplo vai ser Lucas 13. Aqui se eu fizer a busca rápida aqui, vai aparecer, ó, então as 14 vezes que essa palavra aparece, apisteme, né, nessa forma. Então aqui, ó, Lucas 12:37, por exemplo, vai dizer assim, ó, apartai-vos de mim, ou seja, apisteme é de se afastar, né? Então se apartem de mim. Então uma pessoa, então é um afastamento físico, se afaste de mim. Então o complemento está mostrando que o afastamento aqui é físico. Agora, em 1 Timóteo 4, aqui, ó, alguns apostatarão, apisteme da fé, ou seja, o complemento é a fé. Então aí, agora, o afastamento aqui é da fé, é espiritual, apostatar da fé. Em Hebreus 3:12, que a gente já viu um pouquinho antes, né, se afastar do Deus vivo seria apisteme, ou seja, a forma verbal do Deus vivo. O complemento seria do Deus, então o afastamento de Deus é um afastamento espiritual. Então, qual é o principal argumento que eles usam? Na forma verbal da palavra, ela precisa de um complemento, e esse complemento que vai definir se o afastamento é espiritual ou físico. E como mais vezes aparece o afastamento físico, e uma outra coisa que eles usam. Lá, agora, como a gente viu aqui, né? Aqui, então, apisteme é a forma verbal. Só que, lá em 2 Tessalonicenses, que é o que a gente está estudando, 2:3, aqui, ó, tá apostasia, não tá apisteme. Ou seja, tá a forma substantivo da palavra. E a forma em substantivo, apostasia, dessa maneira aqui, ela só aparece 2 vezes na palavra. Só 2. Aqui, em 2 Tessalonicenses 2:3 e em Atos 21:21. Certo? O que a gente vai ver então? Esqueci de mudar para vocês aqui. Deixa eu mudar aqui. Então aqui, ó. Aqui em 2 Tessalonicenses 3 está apostasia, que é a forma, aqui, ó, que não é a forma verbal, mas é a forma substantiva da palavra, certo? E olha aqui, ó. Apenas 2 vezes ela aparece dessa maneira. E em ambas as duas, ela está falando de um afastamento espiritual, de apostatar mesmo. Aqui em Atos 21:21, ó, apostasia de Moisés. Ou seja, não pode ser um afastamento físico, porque Moisés ele já estava morto aqui no Novo Testamento. Ou seja, a apostasia de Moisés aqui, que ele está se referindo, é da lei de Moisés, das coisas que Moisés ensinava. Então eles estavam se afastando de Moisés espiritualmente. E aqui em 2 Tessalonicenses 2:3, essa apostasia, ela também é espiritual. É isso que a gente vai ver. Por quê? O argumento dele se baseia no quê? Na forma verbal da palavra. Só que aqui em 2 Tessalonicenses 2:3, a gente não está falando da forma verbal da palavra, a gente está falando da forma de substantivo. E ela em forma de substantivo, ela só aparece 2 vezes, e em ambas, ela está falando de um afastamento espiritual. Um outro argumento para provar isso que a gente está falando, que não é arrebatamento, essa palavra aqui, não está se tratando de um afastamento físico, é que na Septuaginta, o que era a Septuaginta? A Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento, que foi escrito em hebraico e aramaico, para o grego, certo? A Septuaginta foi feita ali por volta de 200, 150 a.C., porque era o Império Grego que dominava nessa época, né, a região ali, e era a língua que estava sendo falada ali no Império, então eles traduziram o Antigo Testamento para o grego. E na tradução para o grego, no Antigo Testamento, 4 vezes aparece a palavra apostasia na forma de substantivo.
Então, na forma de substantivo, desse jeito, dessa maneira aqui, a apostasia, ela aparece 4 vezes na Septuaginta. Deixa eu colocar a Septuaginta aqui para vocês verem. Uma das vezes vai estar em Josué. Deixa eu achar aqui. Josué 22, versículo 22. Aqui, ó, a gente acha aqui, ó, G646. Então, aqui, ó, apostasia, certo? E se a gente for aqui para ver em português, ó, se foi por rebeldia ou por transgressão contra o Senhor. Então, aqui, ó, é uma rebeldia, uma transgressão contra o Senhor, ou seja, é um afastamento físico, não, é um afastamento espiritual. Um outro exemplo é em 2 Crônicas 29, 19. Deixa eu mostrar aqui, 2 Crônicas 29, 19. 29, 19. Aqui, ó, a transgressão, ele vai estar traduzido como apostasia, ou seja, uma transgressão, um afastamento espiritual e não físico. Como eu disse, ó, na Septuaginta, ela vai aparecer 4 vezes. Em Josué 22, 22, em 2 Crônicas 29, 19, em Jeremias 2, 19. Aqui não tem a quarta vez, porque a outra vez que ela aparece é em 1 Macabeus 2, 15, que não tem na Bíblia evangélica, né? Apenas na Bíblia católica. Então, se a gente levar em conta a Bíblia evangélica que a gente tem, apenas 3 vezes a palavra apostasia vai ter usado na Septuaginta. E em todas as 3 vezes ela significa um afastamento espiritual. Em nenhuma vez ela significa um afastamento físico. Então, a forma de substantivo, como está lá em 2 Tessalonicenses 2:3, sempre vai estar falando de um afastamento espiritual. Nas 2 vezes que ela aparece a forma de substantivo, né, na Bíblia, no Novo Testamento, as 2 vezes que ela aparece em forma de substantivo, aqui, ó, que é Atos 21, 21 e 2 Tessalonicenses 2:3, ela vai estar falando de apostasia no sentido de afastamento espiritual. E uma outra coisa interessante é que na literatura grega da época, se a gente pegar 200 anos antes de Cristo até 100 anos depois de Cristo, então esses 300 anos, né? Então, como eu falei, a Bíblia foi escrita em grego koiné e tem a literatura de todo esse período que foi escrito em grego koiné ali. Todas as literaturas extra-bíblicas que mostram a palavra apostasia na forma de substantivo são 355 vezes que encontraram essa palavra. E em todas as 355, em nenhuma única vez, essa palavra tem a conotação de um afastamento físico, mas todas de um afastamento espiritual. Deixa eu voltar aqui. Vou mostrar para vocês. Aqui, ó, esse livro. Aqui, ó, traduzindo, né, fazendo uma tradução livre aqui para o português, é as perspectivas bíblicas das profecias dos tempos finais para leigos, certo? Então, quem está falando isso aqui, deixa eu subir aqui para vocês verem, ó, é Paul D. Feinberg. Esse é um teólogo bem respeitado, esse Paul Feinberg, e ele é um dispensacionalista pré-tribulacionista, certo? E é ele que está falando aqui, e olha o que ele vai falar aqui, ó, onde eu sublinhei, ó. Então, se alguém pesquisar, né, os usos do substantivo apostasia em 355 ocorrências durante 300 anos do período entre o 2º século antes de Cristo e o 1º século depois de Cristo, a pessoa não vai achar nenhum único ocorrência em que essa palavra se refira a um afastamento físico. Ou seja, todas elas estão se referindo a um afastamento espiritual. Então aqui a gente vê que esse argumento que eles usam não faz sentido e tem muitos pré-tribulacionistas, dispensacionalistas que estão dizendo que isso não faz sentido. O léxico de Bauer, chamado de BDAG, ele é um dos léxicos mais respeitados do grego. Ele é um dos léxicos mais respeitados de grego que a gente tem. E ele traz o significado de apostasia na forma de substantivo como o abandono da fé e rebelião, certo? Então aqui o único jeito que os
têm, né, os dispensacionalistas pré-tribulacionistas têm para lidar aqui com 2 Tessalonicenses 2 é fazer o quê? É usar a forma verbal que a gente viu ali, né? Que eles usam a forma verbal, e não a palavra apostasia, mas a forma verbal que é a palavra apisteme, lembra? E aí eles falam que é como eu falei antes no início, que é o complemento que vai definir, certo? Só que a gente vê que na forma de substantivo, como é na palavra aqui, em nenhuma vez ela tem conotação de afastamento físico, sempre de afastamento espiritual, certo? E qual que é esse argumento? Então o argumento que eles vão usar é o seguinte, sobre as palavras cognatas. O que é uma palavra cognata? Uma palavra cognata é a palavra que tem uma raiz e as palavras que derivam dessa raiz são as palavras cognatas. Então o argumento dele é o seguinte, se a episteme, que é a forma verbal, ela pode ter uma conotação, dependendo do complemento de afastamento físico, as suas derivadas, ou seja, as suas cognatas, elas também podem ter esse sentido, certo? Só que qualquer exegeta sério, ele sabe que o significado das palavras ele não vai ser definido pelo significado da sua raiz, mas pelo significado da palavra no contexto e o campo semântico ali no contexto, certo? Então esse argumento também já não faz tanto sentido. Então vamos continuar aqui, ó. Outra forma que a gente vai ver como que eu posso dizer? Deixa eu voltar aqui, ó. Sair daqui. Então a gente tem a forma aqui, apostasia, né? Ó, o G467, que vai ser apostasion, também deriva de apisteme, certo? E qual que é o significado de apostasion? Divórcio. Deixa eu mostrar aqui para vocês, deixa eu localizar aqui. G467. Então, ó, essa forma apostasion, ela aparece 3 vezes no Novo Testamento e todas elas significam divórcio. Então, qual que é um outro argumento que eles usam? Ó, se da palavra apisteme se deriva a palavra divórcio e o divórcio ele tem um sentido de afastamento físico, então apostasia também pode ter um sentido de afastamento físico. Só que o que eles não consideram? Que o divórcio mais famoso da Bíblia está lá onde? Eu já fiz vídeo falando sobre isso, certo? Está lá em Jeremias 3. É o divórcio de Deus com a casa de Israel. E esse divórcio é um divórcio espiritual, certo? Então, não necessariamente o divórcio quer dizer um afastamento físico. Ele pode sim dizer um afastamento espiritual. Inclusive, o divórcio mais famoso da Bíblia é o divórcio que Deus dá a carta de divórcio para a casa de Israel, sendo um afastamento espiritual, certo? Eles não eram mais povo de Deus, não teriam mais misericórdia. Então, a gente vê que esse significado aqui é a mesma falácia que eles estão usando anteriormente. Ah, porque apisteme, então, pode significar um afastamento físico, as suas derivadas também devem ter esse significado, e isso não é verdade. Então, a gente já viu, né, como eu falei lá, que na literatura grega, koiné, extrabíblica, de 355 ocorrências da palavra apostasia, durante 300 anos, nenhuma tem o significado então, de afastamento físico. Então a gente vê que esses argumentos deles não se sustentam. Um outro problema que eles enfrentam, e esse vai ficar bem claro agora, eu acho que com esse aqui vai ficar bem claro, que não tem como colocar apostasia aqui sendo arrebatamento, é o contexto. Então vamos ver aqui para a gente entender, vai ficar bem claro. Então, aqui ó, porque não será assim. Ou seja, não será assim. O que não vai ser assim? O que não será assim? A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, certo? E o que a vinda e a nossa reunião com Ele está apontando? Está apontando para o dia de Cristo, que é a mesma coisa. A vinda e a nossa reunião com Ele é o dia de Cristo, certo? Eles vão discordar, mas a gente vai ver como é assim. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, então, a vinda, a nossa reunião com Ele, sem que antes venha a apostasia. Então, se aqui significasse arrebatamento, como eles querem dizer, olha como ficaria estranho o texto, não faria sentido. A vinda e a nossa reunião com Ele, que é o arrebatamento, a nossa reunião com Ele é o arrebatamento, ele não será assim sem que antes venha o arrebatamento. Então o arrebatamento não vai ser assim sem que antes venha o arrebatamento. Então a gente vê que não faz sentido.
E o argumento que eles podem usar é o seguinte: mas é que essa vinda e essa reunião com ele não é o arrebatamento, é em duas fases, certo? Então aqui teria primeiro o arrebatamento e depois a vinda de Cristo em uma outra fase. Só que a gente não pode desligar a nossa reunião com ele do arrebatamento. Como que teria um arrebatamento, aí depois uma outra reunião com ele, certo? Então a gente vê que não faz sentido isso que eles estão falando. E um outro contexto, para ficar mais claro ainda, é se a gente for no capítulo 1, então a gente vai estar em Tessalonicenses 1, que é o contexto imediato do que está falando, e a gente vai ver aqui, ó. E a vós que sois atribulados, então, e a vós que sois atribulados. Você vai ver que veria tribulação sobre eles, sobre os tessalonicenses, sobre os crentes, os cristãos. Então, eles teriam tribulações. Aí fala assim, descanso conosco. Então, eles receberiam descanso. Quando que seria o descanso? Quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não conhecem o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando que seria o descanso? Quando Cristo se manifestar do céu com os anjos, com labareda e tomando vingança. E quando que essa manifestação com anjo, com labareda de fogo, tomando vingança, é lá no final da grande tribulação, na vinda de Cristo, a única vinda de Cristo, quando ele então vai tomar vingança dos que não conhecem a Deus, ele vai estar vindo com os anjos, certo? Então, ó, vai ter tribulação e o descanso vai vir nessa hora, quando Cristo se manifestar com os anjos e tudo. E aqui vai falar, ó, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia. Que dia é esse? É o dia que ele vai vir do céu com os anjos, com labareda de fogo. E quando que é esse dia? O dia de Cristo. Certo? Então, olha como no contexto não faz sentido. No capítulo 1, ele falou que o nosso descanso vai ser só quando Cristo vier com os anjos e tomando vingança. Só que aqui daí já começa o 2, ele fala, não, mas antes vai vir o arrebatamento. Aí, tipo, não, antes vai vir o arrebatamento. Então ele está se contradizendo. Então Paulo, no capítulo 1, ele está contradizendo o que ele está falando no capítulo 2. Não faz sentido se aqui for arrebatamento. Agora, se aqui for apostasia, aí tá tudo redondinho, tudo fazendo sentido. Certo? Então a gente vê que no contexto, nem no contexto, usando a palavra, como que eu posso dizer? Usando ali a palavra, a forma verbal, não dá certo. Usando o contexto, não dá certo. Então vamos lá. E o próprio contexto do capítulo 2, agora usando só o capítulo 2 mesmo, a gente vai ver que o contexto não faz sentido. Porque olha aqui no versículo 2. Ó, não movais o vosso entendimento. O que é mover o entendimento? É que não mude o seu entendimento. Porque se mudar o seu entendimento, isso é apostasia. Você tem um entendimento e aí você vai mudar o seu entendimento, vai mudar de entendimento. Aí é o afastamento de Deus. Fala aqui ó, no 3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque vai vir apostasia. Ou seja, não deixe ninguém te enganar, porque se alguém te enganar, isso é apostasia, você vai se afastar de Deus se alguém te enganar. Olha nos versículos 9 e 10, o contexto do que ele está falando aqui. Ó. Satanás, então, né, a vinda, segunda eficácia de Satanás, com todo poder, com sinais e prodígios de mentira, com todo engano e injustiça. Olha aqui, ó, isso é uma apostasia. Ó, Satanás vai vir com poder, com sinais, prodígios de mentira. Então, o engano da injustiça. Então a gente tem que ficar esperto. Para quê? Para não cair em quê? Em apostasia. Ele está falando aqui, ó, vai vir apostasia, ninguém te engane, porque vai vir Satanás falando mentira, sinais, prodígios, com engano, e os que não receberam o amor de verdade se salvarem. Ou seja, não caiam em apostasia. Aqui o contexto do próprio capítulo 2, ele está mostrando isso. Olha no versículo 13. No versículo 13. Aqui, ó. Princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé de verdade. Ou seja, ele está falando, tenham fé de verdade. Se vocês caírem da fé de verdade, vocês não vão estar com Cristo. Ou seja, não caiam em apostasia. E no versículo 15. Irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas. Ou seja,
Fiquem nas tradições que foram ensinadas, o que eu estou falando para vocês. Não se enganem, não caiam em apostasia, não se desviem de Deus. Então, o próprio contexto do capítulo 2 todo está falando de não cair em apostasia e não de um arrebatamento. Certo? O contexto do capítulo 1, como eu já disse, mostra que lá ele fala que o nosso descanso é só quando Cristo vier com seus anjos tomando vingança. E aqui ele não pode estar se contradizendo depois, falando que vai ter um arrebatamento antes. Então com tudo isso aqui, com todas essas coisas, o que a gente vê? A gente vê que esse argumento deles, de que a palavra apostasia ali em 2 Tessalonicenses 2, versículo 3, significa arrebatamento, ele falha em quatro argumentos. O primeiro argumento que a gente viu, o argumento de que, então, os tradutores antigos, né, traduziam a palavra como depart. Então a gente já viu lá, eu já falei que isso não se sustenta, certo? O segundo argumento é usar a forma verbal da palavra para, com a forma verbal, querer mostrar que talvez pode significar um arrebatamento, um afastamento físico, ou seja, seria um arrebatamento. A gente já viu, já falei por que usando a forma verbal, ali não é forma verbal, é forma de substantivo. E nas formas de substantivo, nas 2 vezes que aparece no Novo Testamento, está falando de afastamento espiritual. Nas 4 vezes que aparece na Septuaginta, afastamento espiritual. E nas 355 vezes que aparece em fontes extra-bíblicas do grego koiné, está falando de afastamento espiritual. Nenhuma vez se usa apostasia na forma de substantivo para um afastamento físico. E falha também no contexto imediato aqui de 2 Tessalonicenses 1 e 2 Tessalonicenses 2, todo o contexto está mostrando que a palavra aqui é realmente apostasia. Se fosse a palavra arrebatamento, não faria sentido, Paulo estaria se contradizendo com o que ele disse no capítulo 1, certo? E outra coisa interessante, eu anotei aqui para vocês, que tem um grande preponente do dispensacionalismo, né, e pré-tribulacionista, o nome dele é John, eu não vou nem saber pronunciar o sobrenome dele, é Walvoord, John Walvoord, acho que é assim que pronuncia. Ele foi presidente do Seminário de Dallas. O Seminário de Dallas, ele é seminário teológico de Dallas, um dos seminários mais conceituados no mundo. E ele crê, né? Ele propaga o dispensacionalismo. Ele é um seminário dispensacionalista. E esse John Walvoord, ele escreveu um livro em 1957. O nome do livro é The Rapture Question, em inglês, né? Traduzindo seria A Questão sobre o Arrebatamento. E nesse livro, de 1957, ele defendeu isso. Ele defendeu que a palavra apostasia ali significava, na verdade, arrebatamento, por esses argumentos que eu mostrei aqui, certo? Só que depois, na segunda edição desse livro, em 1979, ele rejeitou essa ideia. Na segunda edição, ele desmentiu, ele rejeitou isso. Por quê? Porque provavelmente ele entendeu, né, outros teólogos mostraram para ele que isso não fazia sentido. E na segunda edição do livro dele, ele rejeitou essa ideia. Então, um pré-tribulacionista, dispensacionalista, já mostrando que isso não faz sentido, a palavra ali, apostasia, ser arrebatamento. Tem um outro pré-tribulacionista também, que eu já mostrei ali antes, né, o Paul Feinberg. Deixa eu voltar aqui. Então, deixa eu voltar aqui. Paul Feinberg. Cadê aqui? Aqui, ó. Então, o Feinberg, né, como eu mostrei aqui, é ele que está falando, ó. Aí, tudo isso aqui ele está falando aqui no livro. Passei aqui o que eu já tinha mostrado, né, das 355 vezes que a palavra ocorre. E aqui, no final do que ele está falando, ele vai dizer assim, ó. Não existe razão para a gente entender que Paulo está usando a apostasia ali como uma referência para o arrebatamento. Isso é o Paul Feinberg, que é um dispensacionalista, e ele está falando. Não tem razão para a gente assumir que Paulo está usando a apostasia ali como uma referência para o arrebatamento. Então a gente vê 2 dispensacionalistas, pré-tribulacionistas, honestos, né, que apesar de eles crerem no arrebatamento pré, mas eles são honestos o suficiente para assumir e falar, ó, não, ali em 2 Tessalonicenses 2, versículo 3, não faz sentido ser como eu posso ser o arrebatamento. Ali é apostasia mesmo, é simples. Ali é apostasia. Por quê? Se Paulo ele quisesse, né, ter falado de arrebatamento ali em 2 Tessalonicenses 2, versículo 3, ele poderia simplesmente ter usado a palavra harpazo,
que é a palavra que ele usa em 1 Tessalonicenses 4. Lá em 1 Tessalonicenses 4, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, em 2 Tessalonicenses 4, primeiro, né? 1 Tessalonicenses 4, deixa eu mostrar aqui, Paulo vai estar falando sobre o arrebatamento. Ó, seremos arrebatados, todos nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados. Arrebatados o quê? Harpazo, certo? Então aqui existe essa palavra harpazo, e o que ela significa? Ali, ó, pegar, levar pela força, arrebatar, certo? Reivindicar para si mesmo. Reivindicar para si mesmo, levar pela força, arrebatar. Então é bem claro que o que Paulo quer dizer com harpazo é diferente do que ele quer dizer com apostasia. O harpazo aqui, a gente vê, ele não é simplesmente um distanciamento físico, como eles querem dizer que a apostasia lá significa. Mas ele é uma tomada da sua igreja por Cristo. Ele vai reivindicar para si mesmo, levar a força, arrebatar, e não apenas um distanciamento físico, certo? Então a gente vê que o que Paulo quer dizer com harpazo é totalmente diferente do que Paulo quer dizer com a palavra apostasia. Não é a mesma coisa. Ou Paulo poderia ter usado aqui apostasia, mas por que ele não usou aqui? Nós seremos arrebatados. Por que ele não falou nós seremos apostasia? Porque uma coisa quer dizer uma coisa, outra coisa quer dizer outra coisa. Certo? A gente não pode misturar as coisas e não pode querer colocar palavras na boca de Paulo. Lá em 2 Tessalonicenses 2, versículo 3, Paulo não está falando de arrebatamento, mas de afastamento espiritual, de apostatar. Acho que isso está bem claro. Em Atos, aqui em Atos 8, versículos 39, a gente vai ver que Felipe, ele foi arrebatado, certo? Aqui, ó, quando Felipe foi arrebatado, ele usou a palavra harpazo. Por quê? Porque ele foi levado de um lugar para outro, certo? Assim como Paulo usa lá em 1 Tessalonicenses 4. Mas lá em 2 Tessalonicenses 2 é apostasia, é outra coisa, significa outra coisa, certo? E aqui em 1 Tessalonicenses 4, não vou fazer um estudo sobre ela, sobre essa passagem, mas se você ver, você vai ver que o harpazo e a vinda de Cristo, a parúzia, aqui ó, parúzia, a vinda e o harpazo, eles são no mesmo momento. A vinda de Cristo, o arrebatamento e a vinda de Cristo é uma coisa só, única. Isso fica claro em 1 Tessalonicenses 4 e em 2 Tessalonicenses 2, a vinda de Cristo, né? E a nossa reunião com Ele é quando depois da apostasia. Então fica claro isso, tá tudo redondinho, tudo se encaixando perfeitamente, em harmonia, nada tendo que fazer nenhum malabarismo. Agora, se você mudar a palavra aqui, apostasia, para arrebatamento, aí já está contradizendo o que Paulo falou em 1 Tessalonicenses 4, está contradizendo o que Paulo falou em 2 Tessalonicenses 1, que é o contexto imediato aqui, então não vai dar certo. Então, uma coisa, acho que ficou bem claro, né, que todos os argumentos deles falham. E uma coisa interessante que tem que ficar claro é que eu não estou defendendo a linha pós aqui. Aqui eu estou defendendo o que o texto vai estar mostrando, o que o texto fala, o que é mais sensato de ver. E aqui está ficando claro que a apostasia aqui não significa arrebatamento. Se significasse, não teria problema nenhum de falar, ó, realmente, aqui a palavra apostasia, ela pode significar arrebatamento, e aí a gente ia ter que lidar com isso, certo? Mas ficou claro que não faz sentido nenhum. Inclusive tem muitos dispensacionalistas, como a gente já viu dois exemplos ali de dispensacionalistas pré-tribulacionistas que já reconhecem e falam, não faz sentido nenhum, certo? Então, irmãos, esse é o estudo que eu tinha para trazer para vocês, espero que vocês tenham gostado, acho que ficou claro, pelo menos para mim ficou bem claro, eu dei uma pesquisada nos argumentos para mostrar o porquê que esses argumentos não são válidos. E deixe os comentários, pedir mais uma vez, se puderem, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, ativar o sininho, todas essas coisas que vocês sabem para ajudar o canal a crescer. Então é isso, irmãos, que Deus abençoe a todos.